pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo, mais um episódio da série Editais Milionários, hoje com os serviços de realização de ressonância magnética, e tô aqui hoje com o meu parceiro Mário Viana. Dá um oi pro pessoal aí, Marião. Olá, pessoal. Boa noite para todos aí. Muito prazer de estar aqui com a Flávia, né? E com vocês aí participando dessa live. E eu também agora sou aluno como vocês aí, viu? A professora é ela mesma. Boa noite para todos aí. Imagina, Marião já tá nessa estrada aí desde quando, Mário? Começou com licitação? Que ano? Olha, Flávia, eu acredito que já está uns 40 anos aí, viu? 45. Tô velho, viu, rapaz? Tem história para contar, tem história para contar. É isso aí, então. Bom, pessoal, então hoje a gente vai trazer aqui um edital. O que eu estou fazendo? Estou pegando as licitações do dia, né? Principalmente para a gente conseguir acompanhar o que aconteceu naquela licitação, como é que está o julgamento, né? Isso é bem bacana, bem interessante. Então, essa licitação ela foi aberta hoje. Olá, Mário, Prefeitura de Pederneiras, conhece essa cidade? Não conheço, não. É São Paulo? É São Paulo, mas eu também realmente nunca estive lá e também nunca tinha ouvido falar dessa cidade, né? Conheço, não. É São Paulo, então o município é de Pederneiras. Bom, então o que esse município fez? Ele abriu hoje um edital, né? Pregão eletrônico, acontecer lá no Comprasnet. Comprasnet, para quem não conhece, é o portal de compras do governo federal, mas que eles concedem para qualquer estado, qualquer município, qualquer órgão do Brasil de forma gratuita. Por isso que às vezes a pessoa fala, mas aqui no Comprasnet, é aqui que estão todas as licitações? Não. Aqui estão grande parte das licitações, porque pelo portal Comprasnet ser um portal do governo federal, tudo quanto é órgão federal vai fazer os pregões por lá, mas eles gratuitamente concedem para municípios, estados, qualquer poder legislativo, poder judiciário que quiser utilizar o Comprasnet pode utilizar de graça. Então, grande parte das licitações estão lá, mas também nós temos outros portais, como, por exemplo, o Banco do Brasil, Licitações, onde acontece muita licitação, também muitos órgãos do Brasil inteiro utilizam o Licitações do Banco do Brasil. Temos também alguns outros portais, e o mais importante, Mário, é a pessoa não confundir pregão eletrônico com regra geral de licitação. Por quê? Pregão eletrônico, sim, hoje é onde nós temos a maior parte das licitações, porque se o objeto for comum, determinou que um objeto é um bem ou um serviço comum, ele vai ter que fazer o pregão eletrônico, mas a gente tem outras modalidades, como a concorrência, tomada de preço, convite, que são modalidades que existem, que estão aí, que acontecem todos os dias, né? E o analista de licitação, que realmente quer ser analista master de licitação, ele tem que estar preparado para participar de todas. Então, não é só pregão eletrônico, não. Apesar da gente trazer aqui o pregão eletrônico, a gente vai trazer também outras modalidades aí nos próximos episódios, mas a pessoa tem que o analista, se ele quiser realmente alcançar níveis aí extraordinários, ele tem que estar preparado para todas as modalidades, porque amanhã surge uma tomada de preço, uma concorrência, um convite, e ele não sabe participar, porque a metodologia de participação, ela é realmente diferente, né? Tem várias peculiaridades no dia da sessão, no julgamento, prazos. Então, a gente tem que estar preparado para todas as modalidades. No momento que surge a oportunidade, eu vou lá e participo. Flávia, desculpa interromper logo de Imagina, à início, mas uma vontade, a perguntinha. hora que você Uma quiser. perguntinha só. Com relação ao pregão eletrônico, né? O pregão eletrônico hoje, ele é obrigatório na área federal, né? Para diversos segmentos da área federal, né, Flávio? O pregão eletrônico, né? Pregão eletrônico em primeiro lugar, se não der, pregão presencial, e depois que vem as modalidades tradicionais, né? Isso na área federal existe aí uma certa obrigatoriedade, né, do pessoal para fazer o pregão eletrônico. Agora, com relação a estados e municípios, existe a liberdade, cada estado, cada município pode fazer o pregão eletrônico do jeito, a hora que quiser, no momento que quiser, ou isso é disciplinado, por exemplo, nas prefeituras, por cada prefeitura, essa obrigatoriedade de pregão eletrônico. Como é que funciona isso? Excelente pergunta, Mário. Então, vamos lá.
Da onde que vem a obrigatoriedade de, se o meu objeto for comum, um bem ou serviço comum, eu tenho que realizar o pregão eletrônico? Então, hoje essa obrigatoriedade, ela está no Decreto Federal 10.024 de 2019. O que isso significa? Isso significa que órgãos federais obrigatoriamente precisam seguir essa regra. É objeto comum? Ele precisa aplicar o pregão eletrônico, só não vai aplicar o pregão eletrônico se tiver uma justificativa muito plausível, que hoje, sinceramente, olha, a gente pode falar de um pequeno município que tem internet de escada, que não tem internet, porque a gente tem municípios ainda nessa situação do Brasil, tá? Mas fora essas alternativas, né, claro que eu já vou explicar para você a questão do município, mas só se for um lugar que está realmente numa condição ali precária, que não tem internet, porque hoje é muito difícil a gente justificar a não realização do pregão eletrônico. A gente só não usa o pregão eletrônico quando o objeto não for comum, por exemplo, uma obra. Uma obra não é considerada comum, é sempre incomum, então a gente não realiza pregão para obras. Mas, Mário, o próprio decreto 10.024, ele trouxe a seguinte previsão, olha, estados e municípios, então, não tem como fazer a aplicação automática desse decreto federal, porque o decreto é federal, ele se aplica na esfera da União. Mas estados, municípios que recebem verbas voluntariamente repassadas pela União, isso é, um convênio, um contrato de repasse, foi lá e deu para o município, a União repassou esse valor lá para o município, vai ser tratada como verba federal. E aí ele vai ser obrigado a realizar o pregão eletrônico. Tá, então não é isso que eu estou perguntando, Flávio. Eu estou perguntando de recursos próprios. Olha aqui, Mário. Às vezes o aluno pergunta assim, Flávio, onde que eu encontro essa informação, se é recurso federal, se não é? Então, geralmente, essa informação ela vai estar no edital. Se não tiver no edital, você pede vista aos autos do processo, que vai ter que estar lá no processo essa informação, ou pergunte diretamente para o órgão que ele vai ter que te responder. Essa licitação, especificamente essa, ela é com recursos federais ou com recursos próprios, né? Quando é recurso próprio do município, do estado, Mário, então é o regulamento deles que vai poder especificar a obrigatoriedade do pregão ou não. Então, pode ter município que não tenha, pode ter estado que não tenha essa obrigatoriedade, e aí ele está livre para, com recursos próprios, fazer qualquer licitação de qualquer modalidade. Pode fazer uma concorrência, pode fazer uma tomada de preço, pode fazer um convite. Flávia, obrigado pela resposta. Mais uma coisinha. De sair dessa licitação, eu não vi. Você já viu melhor essa licitação que você está analisando aqui? Estamos colocando aí. Serviços de ressonância magnética. A impressão que a gente tem é que esse serviço já não é um serviço assim tão comum, né? A primeira impressão não parece um serviço tão comum para ser feito por pregão eletrônico, né? Não dá essa impressão? Não sei se você não... Pois é, Mário. Você sabe que essa análise que você está fazendo, ela tem que ser muito cautelosa. Por quê? Porque a gente não é expert nesse tipo de serviço, né? Então, o serviço de ressonância magnética. Eu sempre costumo falar assim, quem é que bate o martelo a respeito daquele objeto ser comum ou não? Muitas vezes a gente vai ter que sentar com o técnico, com quem detém conhecimento desse objeto e perguntar o seguinte, meu amigo, esses serviços aqui, me fala uma coisa, qualquer empresa do ramo consegue fazer? Ou é um serviço que demanda uma busca pormenorizada, né? Então, não, qualquer empresa do ramo consegue fazer. A gente consegue descrever de uma forma objetiva no edital para que a gente possa competir por preço. Se a resposta for positiva, esse objeto vai ser comum. Quando essa dúvida surgir, Mário, e olha, eu sempre falo aqui, não é o pregoeiro, muitas vezes não é ele que tem essa atribuição de bater o martelo falando se aquele objeto é comum ou não. Então, eu sempre falo, muitas vezes chegam os alunos, nossos alunos servidores aí, que eu costumo chamar de heróis da licitação, eles chegam lá com, por exemplo, um serviço de engenharia. Mas será que isso daqui é comum? Não é, meu amigo, não é você. Você é um engenheiro? Não. Então, não adianta, não é você. Vai ter que sentar com quem detém. Não é nem... Às vezes vai lá no jurídico, né, do órgão. Vai lá no jurídico pro assessor. Não é o assessor. O assessor vai pegar o parecer, o laudo do engenheiro falando que é comum e vai ver se a modalidade foi adotada certamente. Ah, tá bom, esse objeto é comum? É.
eu estou com verba federal ou eu estou aqui no meu município, no meu estado, que tem um regulamento obrigando a usar o pregão eletrônico para objeto comum? Tenho. Tá, então eu vou ver se foi adotado o pregão eletrônico aqui. Essa é a parte do assessor jurídico, verificar se a modalidade foi adequada, mas não se aquele serviço de engenharia é efetivamente comum ou não. Então vai ter que sentar com o engenheiro, vai ter que verificar, e muitas vezes nem assim a gente consegue a resposta. O que eu recomendo fazer? Entrar em contato, nesse caso específico da engenharia, com o CREA ou com o CAL, que são órgãos que respondem prontamente. Liga primeiro, depois faz um e-mail formal, indaga para ele se aquele serviço é comum ou não é, e também pode até mesmo fazer uma consulta genérica, uma consulta não ligada a caso concreto, para o órgão de controle, para o TCU, para o TCE, a autoridade competente máxima ali do órgão faz uma consulta, sempre sem conectar casos concretos, porque eles não podem dar consultoria, logicamente, mas uma pergunta genérica: olha, esse serviço aqui de ressonância magnética, posso fazer por pregão? É considerado comum? E o órgão, ele responde. Então, nas dúvidas, a gente sempre vai consultar, né? Primeiro, quem detém conhecimento técnico do objeto. Segundo, vamos ver se é um tipo de serviço que tem uma entidade fiscalizatória, como o CREA, como o CAL, né, no caso do engenheiro de engenharia, como o Conselho dos Nutricionistas, no caso de nutrição, né? Se tiver, a gente pergunta também para o Conselho, que é importante também, que eles podem participar, e também para o Tribunal de Contas respectivo, que a gente sabe que na União a gente tem o TCU, cada estado tem o Tribunal de Contas do estado, São Paulo, Rio de Janeiro tem Tribunal de Contas do município que não tem Tribunal de Contas no município pergunta para o Tribunal de Contas do estado, e isso é bem interessante para a gente o quê? Não fazer com dúvida. Então, isso que você falou aí do objeto ser comum ou não, é uma análise que a gente está fazendo com dois leigos sobre ressonância magnética, né? Então, é por isso que a gente teria que sentar com qualquer um consegue fazer, consegue, dá para descrever de forma objetiva no edital, dá. Então, é um objeto comum, a gente pode mandar bala, pode fazer por pregão. Tá certo. Né? Então, vamos lá, Mário, olha só. Esse edital, então, tá? Ele aconteceu hoje, foi aberto aqui, ó, às 9 horas da manhã. Eu já vou mostrar a ata, foi finalizado já, vou mostrar a ata para vocês. Então, a princípio, aqui, ó, um edital trazendo aqui as condições de participação. Para participar no Comprasnet tem que ser antes credenciado no SICAF, até aqui tá tudo perfeito, né? Cadê credenciamento no SICAF? Aqui ele trouxe o rol aí em relação aos documentos de habilitação, fez pelo SICAF, preenchimento de propostas, todas aí as regras para o preenchimento aí das propostas, tá? O que mais que a gente tem aqui de interessante nesse edital? Bom, esse edital ele não trouxe no caso o valor, né, estimado. Então, quando não consta no edital de pregão eletrônico, é porque o valor é sigiloso. Se não constou o valor máximo estimado num edital de pregão hoje, é porque esse valor é sigiloso, aí não adianta nem a gente pedir vista aos autos do processo, que a gente não pode ter acesso a esse valor. Só depois que terminar a etapa de competição, que a gente tem acesso a esse valor. Então, aqui, ó, Mário, ele trouxe aí, ó, tá vendo? Documentos de habilitação. Então, aqui, quais são os documentos que eles vão analisar sobre habilitação jurídica, que é documentos que comprovam que a empresa, ela tá regularizada, né? Não sou um ambulante, né? Eu tenho meu registro, certidão de nascimento da empresa, que é o ato constitutivo, contrato social. Então, ele vem aqui com todas as documentações, as certidões, né, os comprovantes a respeito da regularidade fiscal e trabalhista, tá? Então, a gente tem aqui, ó, certidão federal, certidão do FGTS, certidão municipal, o CNPJ da empresa, certidão negativa de débitos trabalhistas, né? Quem for micro ou pequena empresa, a gente sabe que esses documentos aqui, ó, de regularidade fiscal e trabalhista, se tiver algum vício, por exemplo, está vencido, ou é uma certidão positiva, ele tem o prazo de 5 dias úteis, né, prorrogáveis por igual período, a pedido da micro, da pequena empresa, da cooperativa, do MEI, para regularizar aí essa certidão que foi apresentada com algum vício, né? Qualificação técnica, tá? Ó, então, olha aqui, ó, ele exige prova, tá? Então, aqui, dependendo da atividade, a gente vai ter exigências específicas
que são todas, né, tem que ter a legislação por trás desse objeto específico. Então, ele trouxe aqui tudo que tem que apresentar, né? Qualificação econômico-financeira, também pediu aqui a certidão de falência, concordata. Bom, enfim, Mário, é isso daí. Ele fez pelo SICAF, então os documentos que não estão no SICAF eu tenho que anexar previamente ao pregão, tá? Só que olha o que eu quero mostrar de interessante que aconteceu nessa licitação. Deixa eu ver aqui se eu tenho acesso ao... Deixa eu ver se tem algum termo de referência aqui, alguma coisa. Tem sim. Então tá aqui, ó. Então, o pregão eletrônico, a princípio, seriam aqui, ó, 200, né, a quantidade de 200 unidades desses serviços aqui, ó, ressonância magnética de coluna, de lombo, de crânio, do joelho, do ombro, tornozelo. Ó, você ia se dar bem nessa daqui, hein, Marião? Já tá com tudo enferrujado, já ia fazer uma geral aí, hein? Pô, depois nós vamos conversar essas piadinhas de mau gosto aí, viu? Me chamando de velho, que negócio é esse? Pô? Você precisa pegar uma carona inversa aí no serviço, fazer Negativo, eu faço academia todo dia, é mentira dela. Fazer um check-up geral, mas é por isso mesmo. O cara vai lá fazer agachamento e só escutar crack, crack, crack. Pô, então é isso daí, ó. Então, para fazer esses serviços, então, Mário, as empresas que possuem, que podem, né, prestar esse tipo de serviço aqui, né? Olha só o que aconteceu. Vou abrir aqui a ata do Comprasnet. Então, foi aberta hoje, olha lá. Às 9 horas do dia 15 de outubro, reuniu o pregoeiro, tal. E o que aconteceu? A licitação ela foi encerrada porque deserta. Ninguém entrou para participar do pregão. Então, assim que o pregoeiro abriu esse edital, ele teria acesso às propostas cadastradas, estava zero de proposta. Então, né, eu não sei onde que tá o pessoal, porque o que eu estou encontrando de licitação deserta, né, o pessoal aí reclamando da crise. Poxa, tem tanto edital de licitação deserto, por isso que a gente está... Esse é o objetivo dessa série aqui de editais milionários, Mário, poder trazer para as pessoas a possibilidade de entrar nesses nichos, de fornecer, ter o governo, né, como seu cliente, né, um analista de licitação que ele é preparado para ser analista de licitação, ele pode ser um analista empresário que vai lá, abre a sua própria empresa para prestar esses serviços, ou ele pode ser um analista representante. Então, cadê as empresas? Onde estão essas empresas aqui que fazem esse tipo de serviço? Por que elas não participaram? Vão participar. Então, de repente, elas não participam porque elas não têm ninguém que sabe participar e não estão aí com tempo ou com disponibilidade de ir lá, preparar, estudar. Então, eles preferem pegar um analista de licitação pronto para participar para eles. Flávia. Oi? Flávia, se ainda tivesse um limite de preços aí, né? Não, ninguém apareceu porque o preço não interessou para ninguém, mas não tem nem isso, né? Não tem nenhum limite de preço. Não tem nenhum limite de preço. É sigiloso. Nada, né? Não. Flávia, deixa eu aproveitar, já falando em preço, eles não colocaram preços máximos nesse edital, né? Agora, isso não significa que a prefeitura não deva ter lá, sigiloso, mas tem, o valor estimado de tudo isso, né? Eles são obrigados a ter, não são obrigados? Eles são obrigados a ter nos autos do processo, por quê? Porque na etapa interna, né, uma fase preparatória antes de divulgar o edital da licitação, existe uma etapa que é chamada de etapa interna ou de planejamento. Essa etapa, uma das fases dessa etapa é a pesquisa de preços, porque a pesquisa de preços a gente faz para chegar no valor estimado da licitação e aí definir se vai transformar esse valor em máximo ou não. Então, no caso, eu não sou obrigada a trabalhar com valor máximo, mas eu tenho que ter um valor estimado e, obrigatoriamente, tanto a pesquisa quanto esse valor estimado, ele tem que constar lá nos autos do processo da licitação. Opa, participação especial aqui, ó. Participação especial. Quem apareceu? Opa. Tá com fome. Apareceu a filha da Flávia aí, ó. Tá com fome, já começou a me bater aqui. Já deu hora de comer. Cuida da tua filha aí, Flávia. Daqui a pouquinho, mais um minutinho. Bom, então, Mário, o que acontece? Por que isso daí já tem que existir? Tem que estar certinho nos autos do processo, porque é sigiloso para o público em geral, licitante, cidadão, mas
tribunais de contas, órgãos de controle, a qualquer momento eles pediram aqui para essa prefeitura, ela vai ter que apresentar na hora. Então, não é sigiloso para os órgãos de controle, que eles podem fazer essa solicitação a qualquer momento. Por isso que tem que estar tudo feito em ordem cronológica, certinho, passo a passo, essa etapa interna, e somente para o público em geral, tanto o licitante quanto o cidadão, que vai ser mantido em sigilo. E depois da etapa competitiva, vira totalmente público e todo mundo tem acesso. Então, agora que foi deserto, aí sim, se eu quiser pedir vistas autos do processo, eu tenho vistas autos do processo, inclusive a esse valor estimado, a esse valor que o órgão tenha obtido aí nessa etapa prévia. Uhum. Você dormiu? Não, tô prestando atenção. Acordar, então tá bom. Às vezes você para aí, pessoal, tem que ver se o olho dele tá aberto, viu? Você não tá dormindo Tá bem aí. aberto, sim. Bom, Tá então, vendo? Me chama de velho, fala que eu tô dormindo, tá vendo? Depois eu vou conversar com ela, deixa. não chamei não, pelo contrário, aqui Deixa ó, comigo. eu que tomo bronca aqui na história, viu pessoal? Ele que é o ruim. Flávia, um objeto desse, né, esses exames, será que isso aí é uma prefeitura que está fazendo, né? Eventualmente, o pessoal não fez um estudo na cidade ou nas cidades mais próximas, porque, veja bem, o que significa esses exames? A pessoa vai lá e fazer o exame mesmo, né, de coluna, né? Eventualmente, será que o pessoal não fez um estudo prévio para ver se realmente tinha em laboratórios, entidades que poderiam fazer isso aí na cidade, né? Porque a pessoa não pode sair da cidade e ir lá para o fim do mundo para fazer um exame desse, não é verdade? Ela tem que fazer nas proximidades. Será que o pessoal não fez algum estudo, alguma coisa para dar um problema aí de estação deserta? Pois ser, né? Mário. Hoje a gente tem uma etapa, né? Na verdade, sempre teve, é que os órgãos acabavam não utilizando, e aí isso veio, inclusive saiu agora na esfera federal uma instrução normativa agora de 2020 só sobre isso, que é o chamado ETP digital, Estudos Técnicos Digitais, que hoje no Comprasnet, desde agosto, né, se tornou obrigatório, porque nesses estudos, na verdade, a gente tem que levantar tudo a respeito dos objetos, inclusive a questão da pesquisa, como é um serviço que provavelmente vai ser prestado por ali, né? Tem que ser um local ali. Essa pesquisa também, ela tem que estar, ela teria que estar incluída nesse ETP, nos estudos técnicos que são feitos na etapa interna, exatamente para levantar todas essas hipóteses, essas possibilidades, e inclusive no momento que a gente vai fazer a pesquisa, né? Porque a pesquisa a gente faz, tudo bem, tem lá o painel de preços, mas a gente também tem que fazer uma pesquisa adequada à nossa realidade, principalmente nesse caso de serviço. Então, esse pode ser um dos problemas, sim. Outro problema pode ser, Mário, que simplesmente as empresas elas não se interessaram, porque às vezes já estão sobrecarregadas de trabalho, já tem muito serviço, e os laboratórios ali, eles simplesmente não se interessaram. E aí, o que a gente vai fazer? Bom, aí a gente vai lá para a Lei 8666, para aplicação da licitação deserta. Essa licitação deserta, então, lá na Lei 8.666, no artigo 24, inciso 5, ela traz a seguinte orientação, olha, tá? E aí eu vou dar uma dica que não está na lei. Primeira coisa que tem que se fazer é pegar esse edital e analisar se esse edital tem alguma regra que foi responsável pelo não interesse de participação. Então, de repente, pode ser uma regra, que nem você falou, não tem valor estimado. Se tivesse valor, poderia ser um valor que está muito baixo, que foi mal feito lá a pesquisa. De repente, é um documento, até isso, documento que às vezes exige, e são documentos proibidos, que não poderiam ser exigidos, não tem fundamentação legal para exigir aquele documento, e aí ninguém tem aquele documento, por isso que não participou. De repente, prazos que eles estão exigindo humanamente impossíveis de serem, se a gente conseguir, por exemplo, tem que dar o resultado em tantos minutos, enfim, tem que procurar no edital inteirinho, se encontrar alguma cláusula que foi a responsável pelo desinteresse das empresas. Professora, mas como que eu faço isso? Pede ajuda, inclusive, para os laboratórios, faz uma reunião, uma convocação geral, chama todo mundo. Por que você não participou? Por que vocês não participaram, viu? Liga, por que você não participou da minha licitação? O que aconteceu? Você fez a pesquisa aqui, na fase de pesquisa você respondeu, por que você não veio participar? Então, às vezes,
com a própria ajuda das empresas, não estou falando de direcionamento, não. Estou falando em identificar erros. Por exemplo, Mário, foi o que aconteceu recentemente na própria Viana, que eles queriam fazer a contratação do curso, um órgão, não vou citar nome, mas ele queria fazer a contratação do curso, do meu curso, por convite. Isso não existe, tá? É um serviço singular, contratado com doutor especialista, que tem que ser contratado por inexigibilidade de licitação. Então, eu informei o órgão e falei, ó, infelizmente, se for feito convite, eu não vou participar, né? Então, às vezes um erro que o órgão não está vendo, quem elaborou o edital não percebeu, e aí a empresa vai informar, e lógico, aí ele vai fazer todos os estudos para ver se aquilo lá tá certo, vai fazer todos os estudos. O meu estudo que eu mando do meu curso, por exemplo, ele está todo embasado com jurisprudência e doutrina. Quem precisar, pessoal, você que está vendo aqui, está assistindo esse vídeo aqui, você precisar, entre em contato com a nossa equipe. No descritivo você tem aqui o contato da nossa equipe, pede o caderno de justificativas para contratação de cursos. A gente tem todo o passo a passo ensinando dentro da doutrina, dentro da jurisprudência, dentro da orientação de todos os órgãos aí de controle, como que se faz a contratação específica do nosso curso, tá? Que é um treinamento singular com doutor especialista, tem todo um passo a passo, não é por licitação. Então, muitas vezes, a gente encontra o erro do edital conversando com as empresas. Professora, eu olhei o edital, tá tudo certo, não encontrei erro nenhum, ótimo. Então, nesse caso, a gente pode partir para a contratação direta sem licitação. Então, lá na Lei 866, quando a gente tem uma licitação aqui nem esse pregão, que foi deserto, Mário, o que a gente vai fazer? Tem alguns requisitos, tá? O primeiro requisito é comprovar que a repetição dessa licitação causaria um prejuízo para a administração, porque se tiver como repetir, o ideal é repetir, tá? Se não tem tempo, eu estou aqui na iminência, eu recebi recursos, estou na iminência de ter que devolver esses recursos, se passar o prazo eu vou ter que devolver e vou ficar sem objeto, então vai causar um prejuízo, então não dá tempo de repetir, ok. Manter todas as condições exigidas no edital. Então, se o edital está exigindo balanço, você vai ter que exigir o balanço desse fornecedor que você vai contratar. Quer dizer, não muda nenhuma regra do edital, todos os documentos, todas as propostas, tudo que foi exigido no edital, vai ter que exigir desse fornecedor que você vai fazer o quê? A contratação direta, que é um caso de dispensa de licitação. Flávia. Oi? A menos que você, nessa avaliação que você faça, por que não apareceu ninguém, você tenha cometido coisas incorretas, coisas assim que levaram a ninguém aparecer, né? Aí você vai corrigir tudo aquilo e aí você vai fazer a contratação direta com aquelas correções necessárias, né? É ou não é? Antes de pensar em contratação direta, tem que pegar esse edital, analisar ele de cabo a rabo, linha por linha, item por item. Identificou o erro, identificou. O que a gente faz? Republica novo edital, nova licitação, sem o erro, corrigido e abre novamente pregão. Ok. Porque assim, Mário, a gente vai fazer a contratação direta, né? Nesse caso, se a causa dessa licitação ter sido deserta não foi culpa do órgão público. Porque se for culpa do órgão público, ele tem que corrigir e repetir a licitação. Então ele vai responder depois por isso, né? Tá certo. Correto, é isso mesmo. Bom, Mário, então eu acho que por hoje é isso daí, deu para dar uma clareada aqui até a respeito da contratação direta, deserta, né, em função aí de um pregão que não houve a participação, e tá aí, pessoal, muitas licitações desertas, tá? Então temos muitos nichos, aqui é só um exemplo, o governo ele compra de tudo, ele compra todo tipo de produto, ele contrata todo tipo de serviço, contrata também obras, tá? Por outras modalidades. Então, a gente tem tudo aí, tudo na sua mão. Você que quer ser, que é, ou vai se tornar analista de licitação, vários nichos que você pode atuar, com empresas que, de repente, não participam de licitação porque não conhecem, porque têm medo, porque não querem perder tempo estudando, e estão deixando aí na mesa várias oportunidades de trabalho, de serviço, que é onde você pode entrar, onde você pode atuar, né? E ajudar as pessoas a saírem aí do que a gente está passando e fazerem parte de soluções, tá? Então, quem está no ramo de licitação, quem está trabalhando, dificilmente passa por alguma crise, porque todo dia a gente tem novas oportunidades e novas licitações aí para participar. E quero agradecer, então, a presença de cada um. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like aqui embaixo, deixar seu comentário.
Fale também quais objetos que você quer que a gente traga aqui para dar uma analisada, olhar o edital e agradecer você, Mário, mais uma vez aí pela sua participação. Muito obrigada mesmo. Pessoal, eu agradeço então a todos vocês que participaram da live. Muito obrigado, uma boa noite. Agradeço a professora Flávia mais uma vez pela sua brilhante apresentação. E eu estava esquecendo, hoje é dia do professor, né? Então eu tenho que dar os parabéns à professora Flávia Viana. Parabéns, Flávia. Oh, muito obrigada e parabéns para você também, né? Foi um grande professor aí, nosso grande professor. Obrigado. Já fui. Já foi. Valeu, pessoal. Boa noite para todos aí. Muito obrigada, pessoal. Até mais, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite.